Olá, turminha! Eu sou o professor José de Assis e esta é a 13ª aula de uma série especial onde, passo a passo, estamos construindo um sistema para controle de ordem de serviços usando o Java e o MySQL. Antes de continuarmos com o projeto, eu vou rever um conceito bem importante com relação à ligação do banco de dados. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um modelo que foi usado neste nosso projeto. Eu criei aqui uma camada, e eu dei o nome a essa camada de módulo de conexão. E eu tenho aqui uma segunda camada. Essa segunda camada tem aí toda a lógica de ligação com o banco de dados e também a visualização, os formulários. Se a gente observar aqui na aula 7, este módulo de conexão, ele sabe quem é o driver, o tipo de banco de dados, ele sabe o caminho, aonde está o banco, o nome do banco, as questões também referentes à autenticação, usuário e senha. E todo formulário que eu for ligar aqui no meu projeto, eu preciso usar este módulo para poder ter acesso aí ao banco de dados. A gente pode dizer então que esse sistema é um sistema de duas camadas. Eu vou apresentar aqui um outro modelo, que é um modelo em 3 camadas. Quando a gente desenvolve um sistema, a gente ouve falar bastante no modelo de 3 camadas, ou MVC, Model View Controller. O modelo de 3 camadas, ele cria aqui uma camada chamada aqui de regra de negócio. Essa camada aqui de regra de negócio, ou controller também, ela vai ter aí a lógica principal. A camada model, do modelo em 3 camadas, ela tem aí as informações para acesso e controle do banco de dados. O nosso projeto, sistema aí para a ordem de serviços, eu usei aqui então esta camada, uma forma simplificada. E esse modelo aqui de 3 camadas, ele tem uma camada de visualização relativa aqui a formulários e também a sites. Esse modelo de 3 camadas ele é bastante usado para a web e as principais vantagens é com relação à reutilização do código, à manutenção do sistema, você expandir também aí o sistema. Por ser aqui um sistema de pequeno porte e também por questões didáticas, eu usei aqui então o modelinho em 2 camadas. Futuramente, em projetos mais avançados, eu vou abordar esse assunto aqui do desenvolvimento em 3 camadas, ou MVC. Ok. Voltando aqui, então, ao nosso projeto. Deixa eu fechar aqui essas telas. Na aula passada, nós construímos aqui a tela de usuários. E hoje nós vamos começar a dar vida a estes botões. Nós vamos fazer aqui o CRUD, que são as 4 operações básicas do banco de dados. Eu vou começar aqui por este botão, que é o botão consultar. No CRUD ele é equivalente ao read. E o primeiro passo aqui, deixa eu fechar aqui o nosso sistema. Aqui na tela de usuário, é a gente trazer aqui informações referente à ligação com o banco de dados. Caso haja alguma dúvida, eu recomendo novamente assistir esta aula 7, que é a aula onde eu ensinei a conectar o banco de dados, onde eu passei estes conceitos, e também aqui no meu canal do YouTube, na playlist, né? Tem aqui a playlist do especial Java MySQL, e também aqui a aula 8, tela de login. Estas 2 aulas, 7 e 8, elas trabalham bastante essa questão aí da ligação com o banco de dados. Então, voltando aqui à tela de usuário, o primeiro passo é a gente importar aí os pacotes necessários para trabalhar com o banco de dados e também o nosso módulo de conexão. Ok, então, vamos aqui depois de package. Eu vou comentar aqui só o nosso projeto. Aula 13. Ok, então,
import java.sql.asterístico, ponto e vírgula, e import, aqui em cima, eu tenho aqui o br com infoxdal, eu tenho aqui o módulo de conexão, vamos importar também esta camada, esta classe, import br.com.infox.dal módulo de conexão. Perfeito. Ponto e vírgula. Além de importar aqui os pacotes necessários para trabalhar o MySQL, para trabalhar aí as questões da ligação com o banco de dados e também o nosso módulo de conexão, eu preciso, aqui dentro da classe principal, Public Class, declarar algumas variáveis que eu vou usar aí nos métodos. Eu vou aqui na tela de login, vou abrir aqui o código fonte e vou copiar aqui estas variáveis, são as mesmas. Todo o formulário que eu criar e ligar ao banco de dados, eu vou ter que fazer este mesmo processo. Então, vou copiar aqui esse código para ganhar tempo e trazer para cá. São 3 variáveis que eu criei aqui, a variável conexão, a variável PST e a variável RS. A variável conexão tem a ver aí com o módulo, né, de conexão. A variável PST prepara aí a conexão com o banco de dados. E a variável RS, ela exibe o resultado da conexão feita aí com o banco. Perfeito. Outro detalhe aqui, eu tenho public tela usuário. Deixa aqui fazer uma explicação bem rápida com relação a esse código aqui, esse pequeno trecho de código. Percebam que ele tem aqui o mesmo nome, public tela usuário, da classe principal, public class tela usuário. Aqui eu não tenho nenhum nome de método, nem a palavra void, que é um método sem retorno. Isto significa que esse trecho de código aqui é um construtor. Então, eu vou usar aqui este construtor para inicializar aqui o módulo de conexão. Eu preciso aqui criar uma instância do método conector que está dentro aqui do meu módulo de conexão. Também aqui, para ganhar tempo, eu vou retornar à tela de login. Vamos achar aqui o construtor. Aqui, ó. Conexão é igual ao módulo de conexão, ponto conector. Essa linha aqui, Ctrl C, Ctrl V. Perfeito. Então, aqui eu inicializo os componentes, aqui eu chamo, né, o método conector que está dentro aí do meu módulo de conexão. Novamente, caso tenha aí dúvidas com relação ao que eu acabei de fazer, eu recomendo assistir às aulas 7 e 8 desse nosso especial Java MySQL. Bom, o que nós vamos fazer agora é criar o método consultar. Mais uma vez aqui eu vou executar o projeto. Aqui na tela de usuários, eu tenho aqui este botão, que é o botão consultar. Eu vou criar aqui um método que, ao clicar aqui neste botão, em função aqui do ID, então o primeiro passo aqui é o fornecer o ID, ele vai preencher aqui estes campos. Eu preciso então saber qual que é o ID aí do meu usuário. Como eu tenho poucos usuários aqui na minha loja, são 4 técnicos, 2 atendentes, um gestor, e também, para explicar com bastante calma o CRUD, eu optei aqui por não usar numeração automática neste campo ID. Na próxima tela que eu vou construir, que é a tela de cadastro de clientes, eu vou fazer este método consultar através de um nome. Eu vou pesquisar um nome e eu também vou usar aí a numeração automática. Mas nesse caso aqui, o principal objetivo é a gente aprender aqui o CRUD, né? Eu vou
inserir aqui qual que é o ID, qual que é o código do usuário. Então, eu preencho esse campo código usuário e quando eu clicar aqui neste botão, ele pesquisa este código e preenche aqui os campos. É bem importante o entendimento de como você vai fazer esta consulta. Então, neste caso aqui na tela de usuários, a consulta será pelo código. Perfeito. Eu vou fechar aqui então. E vamos então criar aqui o método consultar. Então, private, este modificador aqui, ele vai permitir que só seja executado este método aqui dentro desta classe. Void, porque é um método sem retorno aí, eu vou chamar de consultar. Ok. Então, o primeiro passo é eu criar aqui a instrução SQL. Então, string SQL. Criei aqui a variável SQL do tipo string, que vai receber aí a consulta ao banco de dados, é igual select asterístico from tb usuário where id user igual a interrogação. Ponto e vírgula. Muita atenção a esta linha aqui. Os maiores problemas que eu vejo, os maiores erros, estão na sintaxe desta linha. Vamos conferir aqui junto ao banco de dados. Eu tenho aqui o meu banco de dados. Eu vou descrever aqui o banco. Vamos ver aqui. Eu tenho o campo ID User, perfeito. O nome da tabela é tabela usuário. E o que eu estou fazendo aqui equivale a digitar um comando. Se eu digitar aqui, por exemplo, select asterístico from tb usuário, ele me traz todas as informações. Agora, se eu digitar assim, select asterístico from tb usuário, where, esta cláusula, né, id user, id user igual ao 2, por exemplo. Ó. O 2 aqui, se a gente analisar a tabela, é o usuário José Assis. Então, se eu executar esta linha, ele me traz aí o usuário José de Assis. É exatamente isso que eu estou fazendo aqui dentro do Java. Aqui também, caso haja alguma dúvida com relação a esta instrução SQL, mais uma vez, no meu canal do YouTube, aqui na playlist especial Java MySQL, vem aqui na aula 2, MySQL CRUD. Eu expliquei isso direitinho lá na aula 2. Voltando então. Então aqui eu crio uma variável SQL, armazeno, né, a consulta nesta variável. E agora, o que a gente tem que fazer? Na verdade, eu crio aqui a query, eu seto este interroga. Então, este interroga aqui, ele vai trazer do projeto, só um minutinho, do campo aqui ID, e eu executo a query e tenho aí a ação. Então, sempre esta sequência. Eu crio aqui a query, eu seto os parâmetros desta query, executo a query e o resultado eu trabalho ele. É sempre essa lógica que a gente vai seguir. Então, vamos lá. Um detalhe aqui importante, sempre que eu vou trabalhar com banco de dados, após criar aqui esta variável SQL, eu uso o try catch. Try, Ctrl espaço, Enter, porque aqui a gente pode ter algum tipo de problema com relação a ele não encontrar o banco de dados, ou então a erro aqui de sintaxe da instrução SQL. Então a gente sempre trabalha dentro do try catch. Eu vou aqui já tratar então a exceção, caso ocorra uma exceção, de option
pane ponto show message dialog, aqui ó, joption pane ponto show message dialog null, vírgula e. Aqui então, se ocorrer alguma exceção, ele vai exibir aí qual é a exceção que ele ocorreu, usando aí o joption pane. Percebam aqui que sempre que eu trago aqui o joption pane, automaticamente ele me importa aqui o pacote swing. Perfeito. Então, esse também é outro processo que a gente sempre vai fazer quando ligar aí um formulário ao banco de dados, tratar aí as exceções. E o principal agora é feito aqui dentro do try. Então, aqui o método consultar, nós vamos fazer o seguinte, usando aqui a variável pst, eu vou setar aqui, então, este interroga. Então, vamos lá. pst é igual conexão ponto prepare statement. Esse carinha aqui. Se eu tenho aqui um interroga, então aqui eu vou precisar setar apenas um campo. Então, pst.setString txt. Eu preciso agora lembrar qual que é o nome do campo. Então, aqui em projeto, eu clico neste campo de texto, txt uso id. Aqui, ó, txt uso id. Ou aqui, botão direito no mouse, o nome da variável. Bem importante essa questão dos nomes das variáveis. Então, voltando aqui no código fonte, txt uso id ponto get text. Então, ele vai obter aqui o valor que foi digitado no campo e ele vai substituir esse valor por este interroga. Perfeito. Depois que eu setei aqui este interroga, que eu alimentei este interroga, eu executo aí a query. Então, usando aqui a variável rs, lembrando a variável result_set aqui em cima. Result_set é uma classe especial que vem dentro do pacote aqui java.sql. Relembrando aí as aulas anteriores. Então, rs é igual pst.execute a query. Aqui, ó. pst.execute a query. Perfeito. Esta aqui é a lógica principal. Conforme a gente vai avançando no curso, isso começa a ficar mais claro. Eu vou usar aqui então uma estrutura de decisão. Caso tenha aí o usuário correspondente, eu vou pedir para ele preencher então os campos aí do form. Então, ifel, uma dica aqui, ifel, Ctrl espaço, ele já monta aqui a estrutura if else, né? Eu vou aceitar a sugestão dele. Então aqui, ó, a gente ganha tempo com essas teclas de atalho. If rs.next, é assim que eu falo. Ó, caso tenha aí o usuário correspondente, if rs.next, o que ele vai fazer então? Agora ele vai setar aí os campos. Então, mais uma vez, eu preciso saber aqui os nomes dos campos que eu vou setar. Esse aqui, ó, txt usa o nome. Eu vou fazer bem devagar. É bem importante o entendimento do CRUD. Depois, o restante do projeto ele é baseado nisso tudo que eu estou falando nessa aula aqui. Então, vamos fazer só o campo txt usa o nome, por enquanto. Então, código fonte. Então, aqui, txt uso nome ponto set text. Aqui eu vou colocar rs ponto get string. No caso aqui, a string de número 2. Aqui um detalhe bem importante, ó.
txt usunome.setText rs.getString2. O que representa aqui esse 2? Ele vai lá na tabela do banco de dados, na tabela aqui usuário, e vai pegar aqui o segundo campo da tabela. Vamos então voltar ao banco de dados, mais uma vez aqui observar a estrutura da tabela. O primeiro campo aqui é o ID User. O segundo campo é o usuário. Aqui eu tenho então o nome do usuário. Ele vai trazer esta informação aqui. Campo 2. Campo 3 é fone, campo 4 é login, campo 5º é senha e o sexto campo é o perfil. Aqui na minha tabela, usuário. Ok, o que eu preciso fazer agora é chamar este método consultar. Aqui no meu projeto, então, eu tenho o botão. Eu vou clicar no botão consultar aqui e vou criar um evento action performed. Ou seja, quando for clicado aí esse botão. Aqui, ó, btn uso read action performed. Então, aqui é o evento, né? Aqui então vai chamar, ó, chamando o método consultar. Simplesmente digite aí o nome do método e ponto e vírgula. Ok, vou salvar. Mais uma vez aqui eu vou executar o projeto. Essa é uma dica que eu sempre vou fazendo, executando aos poucos, né, passo a passo. Isso facilita bastante aí a gente identificar e já ir corrigindo aí os bugs. Vamos lá? Cadastro, usuários. Então, este botão agora ele tem uma funcionalidade. Se eu colocar aqui 1 e pedir para consultar, ele traz aqui o nome correspondente à tabela. Vamos na tabela de novo. Ó. Aqui 1, o nome é administrador. Se eu digitar 3, o nome tem que vir como Leandro Ramos. Vamos ver. Opa. 3. Clica no botão consultar. Leandro Ramos. Perfeito. E a gente usa esse raciocínio lógico para preencher aqui o campo 3, o campo 4, o campo 5 e o campo 6. Vamos fazer. Voltando ao método. Então, o próximo campo, eu preciso saber sempre aí os nomes dos campos. Né? Então, vamos lá, projeto. O nome deste campo aqui é txt usuFone. Perfeito. Então, txt usuFone. Ponto. O aqui é maiúsculo. Txt usuFone. Uma dica aqui no NetBeans é que ele fica verde aqui, ó, quando ele encontra aí o nome da variável. Ponto setText rs.getString no caso aí a número 2. Perdão, no caso a string número 3. Ponto e vírgula. Aqui um erro é T maiúsculo. Não esqueçam, o Java é case sensitive. Vamos testar aqui. Executar mais uma vez. ID 2 trouxe o nome, trouxe o telefone. Este é o campo 1, este é o campo 2, este é o campo 3. Eu vou fazer aqui o campo 4 e o 5. Vamos lá. Para ganhar tempo, eu vou copiar aqui as linhas e mudar o nome da variável aqui. Txt usuFone, txt uso. Aqui sempre observando, nesse caso aqui, uso login. Então, txt uso login. rs getString, o campo 4 da tabela. Fazer de baixo aqui, rapidinho.
uso senha. rs.getString, o campo 5. Ok. Salvar. Executar. Usuário 1, consultar, está preenchendo aqui todos os campos. Aqui eu tenho um combo box, muda um pouquinho aqui o código com relação ao combo box. Vamos fazer então. CBO. Da onde você tirou esse CBO, Zé? Vamos lá. Projeto. Clica aqui no combo box. O nome da variável. CBO uso perfil. Então, CBO uso perfil. Ponto 7 selected item. É esse cara aqui de baixo. Ó. Aqui uma novidade com relação ao que a gente tem feito. E a lógica aqui é a mesma. rs.getString. E aqui é o campo número 6. Vale a pena aqui um comentário nesse código. A linha abaixo se refere ao combo box. E se a gente prestar atenção, qualquer objeto usando esta lógica, eu posso trazer as informações do banco de dados e substituir aí no meu formulário. No caso aqui no exemplo, caixas de texto e combo box. Ok. Vamos testar novamente. Consultar, administrador, perfil administrador. 2, consultar, José Assis, perfil administrador. 3, consultar, Leandro Ramos, perfil user. Percebam que aqui ele mudou o perfil para user. Se a gente olhar no banco de dados, aqui o perfil do usuário do Leandro Ramos é usuário. Está funcionando perfeitamente. E se eu digitar aqui 4, consultar, não acontece nada. Vamos entender a lógica aqui. Seria interessante eu mostrar uma mensagem, usuário não cadastrado. Seria interessante eu tratar aí, caso não tenha aí usuário correspondente. Ó, 1, existe. Sei lá, 5, ele não se manifesta. É bem importante num sistema a gente tratar todos os detalhes aí. Então, eu não tenho aqui estrutura if, eu tenho else. É neste else aqui. O else é o senão. Ó, se não achar ninguém, o if aqui em cima é se achar. rs.next é quando ele encontra um usuário correspondente aí lá no banco. O else é quando ele não encontra. A gente pode aqui exibir uma mensagem. Vamos lá, eu vou copiar aqui de baixo. A mensagem que eu vou exibir aqui. No vírgula, usuário não cadastrado. Bem simples, né? Então, caso ele não encontre, ele vai exibir esta mensagem, usuário não cadastrado. Vamos executar. Cadastro usuários, ID user 2, esse existe. ID user aqui em cima, vamos colocar 4. A mensagem, usuário não cadastrado. Ok. Vou clicar aqui em OK. Um pequeno detalhe. A gente sempre desenvolve o sistema pensando no usuário final. Uma dica que eu passo aos meus alunos. Você vai criar um sistema
pensando aí numa pessoa que nunca viu um computador na vida. Então, quanto mais intuitivo, quanto mais simples o sistema, melhor. Seria interessante aqui, quando eu digitar um código que não existe usuário correspondente, além da mensagem, ok, ele limpar aqui estes campos, ó, nome, fone, senha, login, perfil, ele limpar aqui estes campos. Isso facilita você cadastrar um usuário novo. Vamos fazer isso então. Aqui no else, ó, exiba a mensagem e depois limpe aí os campos. Eu vou comentar o código. As linhas abaixo, entre aspas, limpam os campos. Isso facilita o usuário, ele vai ganhar tempo se quiser cadastrar aí um novo e também não vai se confundir. Vamos lá. O nome dos campos, txt, a gente copia aqui em cima, txt, usa o nome, o aqui com letra maiúscula, ponto set, text null. Vamos entender essa lógica aqui. Eu estou setando, eu estou mudando este campo aqui para null, para vazio. E faço o mesmo processo com todos os outros campos. txt, uso fone, ponto, set, text, null, ponto e vírgula. Para ganhar tempo, vou usar aqui o Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, txt, uso login, Ctrl+V, txt, uso senha. E aqui, com relação ao combo box, eu vou usar esta mesma linha aqui, ó. Copiar, colar, e aqui, ao invés de rs.getString, eu seto null. Tem um parênteses a mais aqui. Perfeito. Vou salvar, vou executar o projeto, fica mais fácil o entendimento do que eu acabei de fazer. Admin, login, cadastro, usuários. Aqui, ID do usuário 1, por exemplo, consultar. Beleza. Perfeito. 3, consultar. Perfeito. 4, não existe o 4. Consultar, ele vai me informar, ó, usuário não cadastrado. Assim que eu clicar em OK, ele limpa aqui todos os campos. Eu não pedi para ele limpar o 4, porque o cliente pode aqui criar um novo usuário. Ah, não existe, vou aproveitar aqui então este código para criar um novo usuário, que é este botão aqui, que a gente ainda não criou aqui o código. O create, né? Adicionar um usuário novo. Mais uma vez aqui o último teste. 2, José de Assis. Perfeito. Por hoje é só. Sucesso a todos.